Será que a Bíblia ainda terá valor para os nossos filhos no futuro? Ou estamos ensinando a essa geração um evangelho superficial que não desperta paixão e com o longo do tempo vai sumir? Sobre essa temática que nós iremos conversar hoje no nosso primeiro episódio desse CapacitaCast, onde estaremos tratando sobre a importância da educação cristã para o meio cristão, trazendo algumas dicas de como ensinar as futuras gerações a amar a palavra de Deus e se tornarem verdadeiros apologetas da palavra do Senhor. Então, se esse tema já lhe interessa, eu já lhe convido a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para não perder os próximos episódios que serão lançados aqui no nosso canal. Pois bem, nós queremos tomar por base para falar a respeito desse tema neste primeiro episódio, piloto, o texto que está em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 9, que vai dizer assim a palavra do Senhor: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Nós estamos aqui diante de um texto onde Moisés está falando sobre a importância dos pais ensinarem continuamente a palavra do Senhor a seus filhos, preservando assim a originalidade do texto bíblico e também da essência do que é servir a Deus e amá-lo e preservar a sua palavra. E trazendo o texto para as nossas realidades, estamos hoje vivenciando um momento caótico no meio cristão, onde infelizmente estamos vendo que as nossas crianças estão sendo alcançadas por um evangelho fajuto, um evangelho mentiroso e um evangelho que contraria toda a lógica do verdadeiro evangelho da palavra do Senhor. É por esta razão que esta temática é tão importante. Como ensinar as futuras gerações a amar a palavra de Deus e preservá-la sendo verdadeiros apologéticas? Uma verdade precisa ser dita. O evangelho nunca vai sumir da terra, mas ele pode ser corrompido. E com esta corrupção, corremos o risco de a verdadeira essência sumir. Então, esta pergunta, será que a Bíblia ainda terá valor para os nossos filhos no futuro? Ela precisa ecoar em nossos corações para que traga para as nossas vidas algumas reflexões e que nós possamos nos dispor a ensinar o verdadeiro evangelho de maneira correta e de maneira fiel ao que o texto bíblico traz para as nossas vidas. Portanto, como eu já falei, corremos o risco de criar uma geração que conhece a Bíblia de forma superficial e que não experimente o poder transformador desse evangelho. Com base nisso, portanto, eu quero apresentar para você, que é pai, que é professor, que é cristão, 3 passos para ensinar as novas gerações a verdade do evangelho. Estamos vivendo hoje uma geração que é movida pela agilidade, é movida pela instantaneidade e muitas das vezes o evangelho não tem tanta atratividade nos cultos. Mas você sabia que isso é também falta de acompanhamento dos pais em casa? Venha comigo que eu tenho 3 dicas para você com base nesse texto. A primeira dica, o primeiro passo que você, pai, precisa ter, nós cristãos precisamos ter com as nossas crianças, é o ensino pelo exemplo. Seja pai, seja professor, seja familiar, precisamos ensinar as nossas crianças pelo exemplo. Como assim? Observamos o que o texto em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 vai dizer, que estas palavras estejam em seu coração. Então, Moisés está dizendo que primeiro, para ser ensinada às crianças, é necessário que ela esteja guardada no nosso coração. Precisamos primeiro experimentar para depois ensinar.
Então, observe que primeiro vem um exemplo. Olha, eu estou falando para vocês sobre uma palavra que eu experimento, que eu as guardo, que eu as executo. E não é somente algo que eu estou falando para vocês na teoria, mas eu estou falando na prática. Eu experimento e eu vivencio esta verdade que é pregada. Se os nossos pais, se os nossos professores vivenciam esta experiência e transmitem por meio do exemplo, nossos jovens eles estarão mais propensos a amar também esta palavra e também acatá-las de maneira mais fiel e mais cativante. Então, as crianças e os jovens aprendem mais pelo que vem do que pelo que ouvem. Então, observe que é melhor você dar o exemplo do que você tentar ensinar verbalmente. As crianças, elas são movidas pelo olhar, pelo ver, pelo tocar, por querer muitas das vezes fazer a mesma coisa que os pais fazem. Que tal, por meio deste exemplo, você incentivar os seus filhos a orar, orando junto com eles, a ler a Bíblia, lendo a Bíblia com eles, a louvar ao Senhor, louvando junto com eles, fazendo momentos de culto na sua residência. Próximo tópico que nós vamos falar sobre isso, mas já adiantando, o seu exemplo dentro do lar é de suma importância. As suas crianças, os seus filhos precisam ver o exemplo seu da experiência que você tem com a palavra de Deus. É comum, infelizmente, nós vermos muitos jovens alegando que seus pais são uma coisa na igreja e em casa é outra. Como estão vivenciando uma falsa experiência do Evangelho. Infelizmente, eu hoje conheço muitos jovens que foram da minha época, que estão se distanciando, e muitas das vezes, quando nós olhamos, que não teve um exemplo tão forte dentro de casa. E isso é triste dizer, que a maioria dos filhos que se afastam do Evangelho, a maioria dos filhos que abraçam o Evangelho fajuto, tem grande responsabilidade, tem grande culpa os pais, porque não experimentaram também o verdadeiro evangelho e não passaram esse verdadeiro evangelho para os seus filhos através do exemplo. Lembre-se, seu filho vai se espelhar em você. Então, que você tenha esta palavra guardada no seu coração e seja exemplo para os seus filhos. Os pais e os professores precisam mostrar paixão pela palavra de Deus. Ou seja, precisa ler, precisa aplicar, precisa estudar a Bíblia e, consequentemente, também aplicar na vida coletiva da sua família e dos seus filhos. Exemplo que eu quero trazer aqui para nós neste vídeo é de Lloyd e de Eunice, a avó e a mãe de Timóteo, onde Timóteo ele tinha duas culturas que predominava e que ele fazia parte literalmente. Timóteo ele era filho de judeus e também filhos de gregos, e naquela época a cultura grega predominava, a cultura grega era soberana em relação à cultura judaica. E diante disso, o exemplo de Lloyd e o exemplo de Eunice faz com que Timóteo escolha vivenciar a cultura judaica. Então, assim, nós vemos que o exemplo sobrepõe, no caso, as demais culturas, as demais filosofias, os falsos ensinos e atrai as crianças para aquilo que nós, enquanto os verdadeiros cristãos, experimentamos. Certo? O segundo passo que eu quero tratar com vocês é sobre criar um ambiente bíblico no lar e na igreja. Observamos também, com base ainda em Deuteronômio capítulo 6, agora o versículo 9, que vai dizer assim: "Crê nas portas da casa", esta palavra, além de falar sobre ela para os seus filhos, é importante que ela precisa estar fixada nos umbrais das suas portas, precisa estar nas portas da sua casa. Isso fala que no ambiente do lar, a palavra de Deus também precisa ser pregoada, a palavra de Deus também precisa ser ensinada, vivenciada, experimentada. Então, é importante dizer que precisa ter na sua casa momentos de música, ou seja, louvores. Você precisa contar histórias bíblicas para os seus filhos, trazendo aplicações. Você precisa
conversar no dia a dia com o seu filho sobre a importância de amar a palavra de Deus, sobre amar a palavra de Deus. Tudo que você fizer dentro de casa tenha um respaldo bíblico para tal. Claro, nós não vamos viver uma vida totalmente espiritualizada, porque nós também somos seres humanos, carnais, precisamos de alguns momentos de lazer, mas é importante dizer que tudo que nós façamos precisa ser fundamentado pela palavra de Deus e apontar para a palavra de Deus. Então é importante que você tenha isto bem frisado na sua mente. A sua casa precisa ser, como eu coloco aqui, uma extensão da igreja, e a igreja precisa ser uma extensão da sua casa. Os seus filhos farão na igreja o que eles já estão acostumados em fazer em casa. Quantas crianças ficam perdidas no culto, querendo sair, querendo correr, querendo brincar, embora são crianças, mas também não são ensinadas em casa sobre o que é um culto, sobre o que é uma adoração, sobre a importância daquele momento ali de adorar a Deus, de voltar para o Senhor naquele exato momento, de amar a palavra de Deus que está sendo pregada. Então a nossa casa precisa ser uma extensão deste lar, desta igreja. A igreja precisa ser uma extensão deste lar. Quando você lê em casa, quando você ora em casa, quando você jejua em casa, isso fica mais fácil de fazer também no templo, na igreja. Então, precisamos entender isto, que o ambiente do lar precisa ser um ambiente também cristão e que atrai as crianças para a palavra de Deus. Pois bem, chegamos agora no nosso terceiro tópico deste vídeo, terceiro passo deste vídeo, que é a necessidade de despertar nas nossas crianças a experiência pessoal com a palavra de Deus. Você criou um momento, você criou um ambiente espiritual, um ambiente que privilegia a palavra, você vivencia ali as suas experiências, dá exemplo também para os seus filhos de leitura da palavra. Agora você precisa despertar neles a necessidade da experiência espiritual com a palavra. Você precisa incentivar que seus filhos façam a leitura devocional e a oração também pessoal, que eles orem sozinho, que eles leiam a Bíblia sozinho, que eles jejuem sozinho, que eles tenham intimidade com Deus sozinhos e com base nas outras experiências que eles já têm juntamente com você. Você precisa mostrar que a Bíblia fala diretamente a cada um de nós. Embora a mensagem seja universal e abrange toda a raça humana e a todos os cristãos, a Bíblia também fala nas singularidades, nas particularidades de cada um. Incentive seus filhos a ter essa experiência. Você também precisa fazer com que suas crianças criem o desejo de se relacionar com Deus de uma forma profunda, intensa, por meio da palavra, conhecendo a palavra, amando a palavra, se entregando na oração pela palavra, orando de maneira bíblica, jejuando de maneira bíblica, louvando de maneira bíblica. Então, assim, o Evangelho vai estar enraizado no seu filho, e isto fará com que ele, uma vez experimentado esta experiência, ele não se distancie da verdade desse Evangelho. Logo, o que restará para nós no futuro será uma geração fortificada na palavra do Senhor. Nós temos, para concluir aqui, a necessidade de ensinar a palavra de Deus para as próximas gerações, incentivando-as a continuar e a preservar a verdade do Evangelho. Se nós não nos preocuparmos em ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos, o futuro será triste, o futuro será caótico, o futuro será dolorido para o verdadeiro Evangelho. Mas, se nós nos atentarmos por meio destes exemplos aqui que o Moisés vai trazer, nós seremos mais do que vencedores. É só olhar para o exemplo dos judeus. Tem para mais de 2.000 anos de história, quase 5.000 anos de história, e eles ainda continuam preservando a verdade daquilo que é falado. E muito tempo fora apenas de maneira verbal, de maneira oral, não tinha nada escrito, e eles preservaram o ensinamento da palavra, eles continuaram com o exemplo da palavra, porque eles acreditaram e eles pegaram o exemplo do que Moisés está dizendo para eles, que nós também venhamos a fazer isto de tal forma que as nossas crianças sejam alcançadas pelo poder da palavra
e no futuro sejam os próximos apologetas e os próximos defensores do Evangelho. Antes disso, eu quero lhe agradecer por assistir esse vídeo até o final e novamente lhe pedir que, se esse vídeo lhe ajudou de alguma maneira, também nos ajude. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos que serão lançados aqui. Também estamos falando a respeito da escola bíblica. Venha fazer parte desta comunidade que só cresce. Diante disso, fiquem todos com Deus, a paz do Senhor e até o nosso próximo podcast.